Bom, nós teremos agora a palestra do engenheiro Vitor Covre, ele que é engenheiro de materiais formado pela Universidade Federal de São Carlos e trabalha atualmente na Ericsson. Vitor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar hoje conosco. Obrigadão, Leonardo. E aí, pessoal, tudo bem? Desculpa aí até interessante dessa mudança aí, mas eu honestamente até estou feliz que pelo menos a gente pode fazer como uma conversa, assim, todo mundo pode, vocês podem até interagir mais, talvez que lá pelo próprio stream, beleza? Eu preparei aqui uma apresentação, estava tentando olhar um pouco das palestras, ver o que o pessoal estava trazendo. Cheguei a conhecer o João na faculdade, a Maria, acho que não cheguei a conhecer, mas o Guilherme Zepon, ele foi meu professor de função. E a própria Cibele. Eu estava olhando um pouco dos conteúdos que o pessoal estava preparando, o que eles iam apresentar para vocês, e eu vi que entrou tudo muito num conteúdo até mais técnico. Talvez até um conteúdo que eu acho que nunca conseguiria chegar numa qualidade do mesmo nível, principalmente para esses temas que o pessoal trabalhou. Hoje eu olho para dentro um pouco do que eu trabalho e não tem quase nenhuma relação com engenharia de materiais. Assim, dentro do meu dia a dia, a maioria dos conceitos que eu trabalho acabam sendo coisas que até passam ali como um ponto de vista de um engenheiro, ou um engenheiro de materiais que trabalha com essa parte de mapear processos, mas com certeza não acaba sendo uma coisa do dia a dia da materiais que eu aprendi dentro do curso. E aí tentei trazer talvez mais um pouco sobre o que foi a minha carreira, talvez um pouco sobre o que é a Ericsson e a transformação digital, mas mais algo que fizesse pensar, acho que para todo mundo que está aí, talvez um pouco do que eu, Vitor, gostaria quando estava na faculdade de ver como uma apresentação que me ajudasse, não tanto pelo conteúdo técnico que está no dia a dia que vocês vão aprender nas aulas, mas como algo diferente para se discutir, para guardar, até para um pouco da ansiedade que a gente vive no dia a dia estando na faculdade em si. E aí ia começar a apresentação aqui, antes mesmo de apresentar a agenda, ou o que eu vou falar, com essa pergunta que era o título, talvez para quem estava lá na apresentação, ouviu, do que era o título da minha palestra, do tema que eu ia apresentar, que assim, é bom ser resiliente? Assim, eu vou deixar como uma pergunta aqui. Resiliência, acho que é uma das palavras, acho que quem faz engenharia de materiais sabe que foi exportada, talvez, do nosso dia a dia, para um termo que virou uma moda falar que você é resiliente. De vez em quando você encontra na balada, o pessoal tá tatuado resiliente aqui assim no braço. E aí vale como uma indagação para a gente pensar, e aí depois eu vou comentar o que é a minha opinião aqui dentro do que a gente vive hoje no dia a dia de hoje. Beleza? E aí falar um pouco da agenda aqui, o que eu vou apresentar para vocês. Vou começar, é claro, ali com um pouco sobre mudanças de rota, que é o que eu quis colocar sobre a minha vida, um pouco falar quem é o Vitor, desde onde surgiu até o que faz hoje. Aí vou falar da empresa que eu trabalho em si, que eu acho que aí traz uma visão diferente do que é o trabalhar, talvez, numa empresa de telecomunicações. E aí deixar a mensagem final aqui, que está conectada com essa pergunta aí que eu tentei deixar para vocês, beleza? Se alguém quiser ir fazendo perguntas aí, como a gente está no Google Meet, acho que é até mais interativo, pode fazer, né? E aí falar um pouco sobre a minha história aqui. No fundo, aí vocês veem, a Federal de São Carlos foi o que realmente a faculdade que eu fiz, foi onde eu fiz engenharia de materiais. A maior parte, talvez, das pessoas que vocês interagem em engenharia de materiais acaba vindo de lá, principalmente pelo histórico de ter sido um dos primeiros cursos, mas é legal hoje ver materiais se propagando para todos os outros, para outras universidades, porque é um curso que agrega muito, principalmente do ponto de vista de mapear processos do entendimento em si do universo, talvez por um lado do material em si. Mas falando um pouco sobre a minha história, talvez para quem joga bola, já jogou futebol, ou está acompanhando recentemente o Globo Esporte, vocês devem estar vendo a Copinha, está acontecendo exatamente nessa época do ano. Ela é uma Copa de futebol para quem está com 19, 20 anos e queria ser jogador de futebol. E é basicamente o vestibular, digamos, do futebol no Brasil. E aí eu coloquei isso aqui como uma primeira parte aí dessa minha história, talvez um pouco perdosa, porque vale talvez lembrar para mim que alguns anos atrás, meus 14, 15, 16, eu era uma pessoa que sonhava virar jogador de futebol. Fui para morar em alojamento, cheguei a tentar fazer teste em outros times, joguei essa Copa São Paulo em 2011 e infelizmente não consegui. Mas o não conseguir ali foi uma coisa que me ajudou muito a saber o que valorizar depois, talvez, da Copa São Paulo. Talvez valorizar o que são os estudos que a gente tem depois
de quando você não consegue ter essa vida de jogador de futebol, saber que outras oportunidades que a gente tem na vida, e tá na universidade é uma grande oportunidade por si só, faz com que a gente valorize mais, talvez, esse dia a dia que a gente tem hoje. E aí, além de não ter conseguido entrar, talvez, na Copa, virar um jogador, vale comentar também que em 2012 foi quando eu fui prestar, de fato, o vestibular, que eu jogo ali a Copa São Paulo com 17 anos, fui tentar fazer, digamos, o terceiro colegial mais sério para conseguir entrar na faculdade, também não consegui entrar na faculdade que eu queria de início, e aí, olhando hoje aqui, talvez como alguém que é presente, parece que às vezes você está apresentando para pessoas na faculdade que você conseguiu mais coisas, ou que você está numa posição muito boa, mas em vários instantes, assim como todo mundo, prestei o vestibular, prestei as coisas que eu queria, também não fui conseguindo, e aí, ao longo do caminho, você vai se adaptando. E aí, nessa época que eu prestei o vestibular, não passei no UFSCar, fui para o UFTM, e aí evidenciou uma coisa que talvez muitos de vocês aí já tenham evidenciado, que é greve em faculdade federal. Não sei se vocês já pegaram alguma, eu lembro de ter tido uma em 2012, uma em 2016, fora as sondagens que tinha sempre de ter alguma nova greve. Para quem tá em federal, isso é quase que constante. E aí, depois, em 2012, quando teve uma greve e eu tinha uma bolsa na época, eu acabei decidindo fazer um cursinho noturno junto com a faculdade para ver se eu conseguia, de fato, que era na época a minha vontade, que era ir para São Carlos ali. Na época, não passei de primeira lista na UFSCar, fui para a Unicamp, e aí, de repente, por um acaso, meu nome sai depois de eu já estar alojado, já ter feito toda a minha inscrição na Unicamp, consegui passar na UFSCar, que era o meu sonho, e aí que eu entro em 2013 para poder usar basicamente essa camiseta aqui, que ela ia quase sozinha para a faculdade, depois quando eu entrei, porque eu gostava bastante. Infelizmente, hoje eu até pensei em usar, mas realmente fica muito apertada para mim hoje. E aí, hoje em dia, também não posso usar por outros motivos aqui, infelizmente. É que a camisa vermelha, não estou falando nada de posicionamento político, o meu talvez seja até mais tendencioso, igual das pessoas que estudaram em federal, mas só o fato de ter 13, que foi o ano que eu entrei, e uma camiseta vermelha nas costas, eu ia ser apedrejado na rua. Depois eu entro em 2013 para começar a fazer lá dentro da UFSCar tantos cursos, mas assim como todo mundo que trabalha, que entra numa faculdade federal, você quer se envolver com todos os cursos de extensão, todos os projetos de extensão que tem. E tentei entrar no aerodesign, uma das coisas que tinham lá para a gente participar, e fiz uma bolsa para virar Jovem Talentos. Uma dessas coisas deu muito certo, que foi a bolsa, e dali eu segui fazendo basicamente iniciação científica, foi o que me ajudou depois a ter artigo e me ajudou em outros momentos depois na carreira, mas quando eu olho para a parte do aerodesign, foi uma falha total, basicamente. Entrei, mas não sabia muito como contribuir, e acho que às vezes, assim, é engraçado que na minha vida, a maior parte das coisas que eu, quando fui fazer de primeira, não deu certo. E as coisas depois, talvez, foram dando muito certo. E aí vale marcar ainda que teve esse ponto na minha vida, que foi uma das coisas que me fez aprender para quando em outras oportunidades soubesse como agir melhor. Dessa Bolsa Jovens Talentos, eu tive uma FAPESP depois, que era a própria Fundação de São Paulo, e aí ajudava muito, porque era um pouco maior o valor, e com o que tinha aprendido, digamos, no aerodesign, de como não fazer uma coisa, aprendi muito a como fazer depois outras coisas, e acabei ajudando a organizar o C100. Talvez vocês participem do C100, ou tenham algum C100 que tá para acontecer, que era esse congresso que organizava para 20 estudantes de todo lugar, e o nosso ia acontecer em São Carlos. Depois, muito empolgada ali até com o C100, com essa ideia de você compartilhar, fazer os projetos acontecerem, candidatei para cargo de representante discente, e como representante discente, acabei fundando o jornal da Materiais. Hoje, talvez se alguém de vocês, ele é muito mais focado na UFSCar mesmo, mas se alguém de vocês tiver uma curiosidade de saber, tem um jornal da Engenharia de Materiais, que é chamar a Matéria, e aí a gente divulgava tanto questões da Materiais em si, de um ponto de vista mais diferente, mas também muito sobre o dia a dia ali do departamento, como uma maneira de integrar, e eu fui um dos fundadores, junto com alguns amigos. E ali depois eu também entrei no Enactus, que era uma empresa de projetos de empreendedorismo social, e me ajudou, apesar de parecer que quando a gente está na faculdade, a gente talvez dá mais valor ou menos valor, mas a Enactus também, com essa ideia de projeto, me ajudou muito a entender a dinâmica de uma empresa, quando você tem áreas, o papel que cada pessoa desempenha dentro dessa empresa, é algo que é bem interessante e recomendo bastante, assim, para quem está tendo essa oportunidade ainda na faculdade. Em 2016,
já chegando no quarto ano ali do curso, quis fazer um estágio, que era o CCDM, que era um laboratório que tinha lá, que trabalhava para algumas empresas, e candidatei para a bolsa do Braftec, que era uma bolsa que você ficava 2 anos na França para fazer o duplo diploma. E aí tive muita felicidade de passar com tudo que tinha feito de histórico e por ter tido algumas boas notas ao longo do curso. E aí foi um dos momentos, acho que, mais marcantes para minha vida, assim, porque me deu a oportunidade de morar fora, uma coisa que eu até então, malemar convivia, assim, com pessoas diferentes quando você jogava futebol, que você vê pessoas de outro contexto, mas ir para fora, assim, é uma oportunidade que para quem não tem, talvez não é uma coisa que muda a carreira ou não. Muitos amigos que entraram depois no trainee comigo, em outros programas, às vezes se questionavam se um intercâmbio ajuda você ou não, porque realmente financeiramente nem todo mundo pode ter, mas ter tido a bolsa ali foi uma coisa que foi muito marcante para mim, que realmente muda a tua cabeça totalmente. Você vai para outro país, vai conviver com outras pessoas, vai ver que o curso que a gente tem aqui muitas vezes é muito bom em relação ao que tem lá fora. Às vezes a gente sente que os europeus são muito melhores, os americanos são muito melhores, e quando você convive com esse pessoal no dia a dia, você vê que realmente eles são muito iguais a gente, no fundo. E aí, talvez eu completei meu sonho aqui, pelo menos o sonho do meu pai, porque quando eu estava na França, eu fiquei 1 ano e meio em Grenoble, que era uma cidade mais no sul da França, e aí depois de um tempo eu fui para uma outra cidade, chamava Le Creusot, para fazer o meu estágio na ArcelorMittal. E lá, fazendo estágio, um dia o pessoal falou, vamos jogar bola, e aí falei, beleza, vamos jogar bola. E aí, quando eu fui com o pessoal, chegamos lá, a gente ia jogar contra um time de veteranos de uma cidade, e esse time de veteranos, uma das pessoas que estava jogando era um técnico, e eu estava jogando como goleiro, e aí ele falou assim, você não quer vir jogar aqui? A gente tem um time. E por um acaso era um time da 5ª divisão da França, e lá o amador, ele é junto com o campeonato francês, a primeira divisão seria onde está o Neymar, o pessoal, e as últimas divisões, ele realmente são os amadores. Então, a 10ª divisão só joga lá com pessoas da sua cidade, e aí conforme você vai ficando no meio do caminho, você vai jogando contra outras regiões, outros estados lá. E aí eu tive a oportunidade, por algum motivo, de jogar na 5ª divisão da França, saí numa reportagem na época que estava tendo aniversário do Neymar, que eu cheguei na cidade, aí saí no Jornal da Cidade, depois estavam falando de outros brasileiros que moravam na cidade e foram no aniversário do Neymar, e aí isso foi engraçado, que pelo menos divulgou na faculdade. Quando eu voltei para cá, o pessoal achava que tinha virado jogador de fato mesmo. E aí, quando em 2018 eu volto para o Brasil, terminando já o programa, ainda faltava fazer meu TCC, e aí estava fazendo o TCC, tinha uma oportunidade na época de voltar para a França, e eu tinha, até pelo que eu tinha feito toda a faculdade, quando você faz a faculdade fazendo iniciação científica, você começa a olhar no horizonte, talvez já o mestrado, você olha no horizonte o doutorado, e muitas vezes você tem até a certeza de que você vai seguir essa carreira, talvez, acadêmica. E eu tinha muito isso. Na verdade, no fundo, eu cheguei a fazer minha inscrição para o mestrado, tentei ver se eu não conseguia oportunidades de fazer mestrado e doutorado na Europa. Só que nesse meio tempo também tinha o período de inscrição para os trainees. E era uma hora que eu vendo alguns amigos que tinham entrado no mestrado, alguns que não tinham ido para fora, então se formaram um pouco antes que eu, e eu vi alguns com uma certa ansiedade, talvez uma certa sensação de que o pessoal, de que talvez queria ter tido outras oportunidades ali, e eu fiquei com essa dúvida de que talvez esse programa de trainee, como tinha na época, ou o programa de trainee que você tem essa oportunidade de entrar quando você está se formando, ele era uma possibilidade de ter uma oportunidade diferente. E talvez se eu entrasse no mestrado um pouco mais tarde, assim como eu entrei no UFSCar um pouco mais tarde, talvez não era perder muito tempo. Mesmo que essa mudança de rota lá na frente ela voltasse para o caminho anterior, a oportunidade de trainee talvez fosse uma porta que se fechasse naquele instante se eu entrasse no mestrado. E aí comecei a fazer candidatura para os trainees, enquanto fazia minhas inscrições para o mestrado. Tomei 20 nãos, alguns por direto, quando você vai fazer o inglês, alguns você terminava de responder a resposta de personalidade, vinha o não. Talvez quem está candidatando sabe um pouco de como é que é essa situação, de ir para a dinâmica, interagir com aquele pessoal de produção, ou interagir com o pessoal de administração, que sabe falar muito bem sobre partes comerciais. E aí você está lá fazendo o trainee, por um acaso, uma hora uma empresa me disse sim, essa empresa foi a Ericsson. E sou muito grato às pessoas que na época me deram essa oportunidade, porque foi uma oportunidade muito grande de aprender. Tanto como trainee em si, por
por ter errado várias vezes. Eu lembro que a primeira parte que eu fui trabalhar era uma parte de comercial, de vender um software, e não sabia nada sobre vender software. Eu tinha feito, era um bom metalúrgico, mas não era um bom, digamos, vendedor, não sabia como abordar as pessoas ou o que me preparar num slide. E você vai aprendendo ali como uma oportunidade de realmente se expor para pessoas grandes. Eu trabalhava direto para os vice-presidentes da empresa, era um programa que selecionava 5 pessoas e você ficava respondendo para o presidente da empresa, fazendo apresentações para os vice-presidentes ali nos projetos grandes deles. E era uma oportunidade incrível de, pelo menos, você ver caras que pensavam diferentes, mesmo todos sendo vice-presidentes. Às vezes eu trabalhava para o cara do gerente financeiro, para o CFO da empresa, trabalhava depois para o cara da venda de digital services, trabalhava para a parte de operação, e você vê que cada um, mesmo todos eles sendo cargos altos, tem sua maneira de pensar, são pessoas muito parecidas com a gente, que talvez conseguiram chegar ao longo da carreira, tomar as decisões mais corretas e chegaram nesse cargo mais alto. Quando acaba o trainee, outra vez aqui, talvez uma mudança de rota, mas talvez dentro dessa caixinha mesmo, eu achei que ia ir para uma área comercial, cheguei a candidatar lá para uma área comercial técnica, que montava as propostas para os clientes, e por um acaso, a última rotação que eu tinha era uma viagem num projeto para o Peru, eu tinha que montar uma parte de um mapeamento de processo da parte de implantação da Ericsson no Peru, e fui para o Peru ficar um mês lá desenhando com o pessoal o projeto, como deveria ser, de fato, o software que a gente ia fazer a implantação. E quando eu estava fazendo isso, o vice-presidente da área de operações gostou muito de mim e ele me fez uma proposta de trabalhar na área dele, como essa função de gerente de entrega de serviços, que trabalhava realmente como vendo gargalos da nossa entrega de serviços, os serviços de instalação, como a gente entrega, de fato, a infraestrutura de rede. Já vou falar um pouco mais da Ericsson, vocês vão entender um pouco mais o que é essa área. E aí, talvez até pela própria natureza de engenheiro de materiais, de acompanhar processos, de entender dados que estão vindo de um processo e o resultado lá na outra ponta, não sendo o material, mas talvez aqui sendo a qualidade do serviço, eu gostei muito e embarquei nessa. Foi a posição que eu acabei entrando em 2020, e aí complementando essa visão em 2021, porque essa parte de entrega de serviços gerenciava muitos fornecedores e o resultado financeiro fica muito atrelado à qualidade do serviço que a gente está entregando. Decidi fazer durante esse último ano uma pós em gestão gestão de financeira, que é uma das coisas que talvez como engenheiros de materiais, talvez a nossa formação peca um pouco, porque olha muito pelo ponto de vista técnico, mas muitas vezes não consegue ter uma visão exata dentro daquilo que a gente está entregando, do que são que as empresas estão de fato olhando, né? No final das contas, toda empresa vai olhar o seu produto, a qualidade, mas no final das contas vai discutir sempre financeiramente. E é um pouco trabalhoso quando você está lá na operação, chegar um cara de financeiro, um cara que fez administração, talvez, e aí na nossa sensação como engenheiro, talvez até estudou um pouco menos que a gente, ou sofreu menos com cálculo, chegar e começar a falar para você da margem, falar de working capital, necessidade de capital de giro, todas essas coisas que na hora que você está na faculdade você nunca aprendeu. E aí você se sente perdido, porque no final das contas você sente alguém que estudou muito, mas no final das contas não sabe o que a empresa está querendo discutir com você. E aí foi uma oportunidade que eu acho que vale muito a pena você fazer cursos fora da sua área, talvez, fazer curso de marketing, fazer curso de administração, fazer cursos de economia também é uma coisa muito interessante, para você entender dentro daquilo que você está fazendo como formação, o que influencia também pelo lado de fora, e como as outras pessoas que você vai interagir dentro de uma empresa vão estar olhando aquela sua área. E aí, 2022, ele começa agora para mim com 2 outras perspectivas. Eu vi que vocês tiveram uma apresentação aí de análise de dados, é o que eu estou buscando um pouco aqui dentro para mim, de que dentro dessa parte de você estar todo dia convivendo com dados diferentes, dados da produção, dados de N coisas, dados financeiros, você conseguir ter maneiras de fazer uma análise de fato disso, muito bem já da estatística que a gente tem. É engraçado que os conceitos, talvez como engenheiro de materiais, a gente já aprende muito bem, mas aqui talvez só trazendo um pouco mais com a parte de programação, Python, que eu acho que é uma coisa que vai complementar bastante, e uma surpresa que apareceu dia 31 de dezembro para mim, que é acabou que eu recebi uma proposta e aceitei. Esse é meu último mês na Ericsson, e eu estou indo para uma parte de estratégia agora, inteligência de mercado de uma empresa que chama Vestas, de energia eólica.
né? Então, no conceito geral da minha carreira, ela é essa, e agora tem uma mudança que, basicamente, eu ainda vou descobrir o que vai acontecer durante esse ano, mas comentando aí para vocês um pouco desse caminho que foi de mudança todo instante, mesmo que mudanças pequenas, não foram grandes mudanças de vida, são mudanças pequenas que talvez vocês evidenciem também, e aí, dentro da ansiedade, que é de saber o que a gente vai virar, do que a gente vai fazer daqui a 5 anos, como a gente vai estar, são mudanças que eu tive, e hoje, se eu pudesse mandar uma mensagem, talvez eu penso que o Vitor, que começou isso tudo em 2011, talvez estaria feliz com o resultado que teve hoje, 10 anos depois. Para começar aqui, vou falar um pouco da Ericsson, da transformação digital, mas não sei se alguém quer comentar algo aí, agora que vocês estão aqui no Google Meet, talvez vocês queiram interagir, senão eu começo a outra parte. Beleza. Então, vou seguindo aí, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar no final. Antes de começar aí falar da Ericsson, que apesar de já não vai ser minha empresa depois em fevereiro, talvez eu acho que uma coisa é a empresa que eu mais sei falar, e acho que vale passar uma imagem para vocês do que a empresa faz, como uma empresa que talvez vocês queiram trabalhar no futuro, é uma empresa muito boa, mas também um pouco do contexto que a Ericsson está e o que a Ericsson vende, porque é uma coisa que indiretamente talvez vocês vão começar a conviver depois. Para quem está na cabeça olhando o Ericsson aqui, já pensando assim, putz, faz celular? Não faz celular. A empresa, ela teve no passado uma linha de celulares junto com a Sony, por isso que era a Sony Ericsson. Talvez, não sei quão mais novos vocês são, mas talvez alguns de vocês pegaram essa época desse celular. Mas a empresa mesmo, ela faz muito hoje de infraestrutura de rede. Então, para quem usa o 4G, muito provavelmente o 4G que vocês usam em Minas, se for Vivo ou TIM, mas o 4G que vocês usam, a tecnologia da Ericsson, beleza? Aí a operadora compra essa tecnologia, a gente instala, e aí a cobertura, talvez alguém questione se é boa ou ruim, depende de quanto o pessoal comprou para colocar lá, tudo bem? Mas, em geral, ela é boa. Mas antes de só falar desse exercício da máquina do tempo, eu coloquei no fundo aqui o DeLorean como uma máquina que você pudesse viajar, para quem assistiu o filme. Se imaginem por um instante entrando numa máquina do tempo e sendo jogado talvez em 1880. E aí você tivesse que explicar ali no início da Revolução Industrial, para alguém que só está ali conhecendo o que é uma máquina de carvão, uma máquina de vapor, o que é o TikTok e as dancinhas do TikTok. Tentem fazer, talvez por 2 minutos, esse exercício mental. Assim, como é que vocês fariam para explicar para alguém, em 1800, o que é essas dancinhas que a gente faz, as músicas, ou tudo que está acontecendo. E aí, você vai perceber que quando você vai explicar o que é o TikTok, você vai começar a falar assim, por exemplo, o TikTok é um aplicativo, e aí quando você vai explicar o que é esse aplicativo, você se questione, putz, para explicar o que é um aplicativo, eu vou precisar explicar o que é um celular, e aí, para explicar o que é um celular, você vai ter que explicar N outras coisas, e assim por diante, até conseguir, de fato, mapear toda a história de evolução de tecnologia que a gente teve até lá. E aí, quando a gente se depara, talvez, nessa situação, e olha ao redor, a gente se prepara, a gente consegue entender melhor que muitas das coisas que são naturais para a gente no dia a dia de hoje, e a geração de vocês, assim como a minha geração, ela é conhecida como nativa digital, ela já nasceu nesse ambiente, já nasceu usando celular, talvez para as gerações mais novas. A gente é visto até como uma coisa muito cômoda, a gente já nasce sabendo usar talvez PowerPoint, Excel, enquanto outras gerações tiveram mais dificuldades, foram aprendendo isso ao longo do tempo, e existem muitas camadas de tecnologias e entendimentos que foram sendo feitos com pesquisa científica, com inovação tecnológica, para que tudo que a gente tem hoje, que está aqui no nosso dia a dia, a gente use de uma maneira tão simples, mas que talvez não era tão normal para essas pessoas. E aí, quando a gente se depara nessa situação, nesse contexto onde você começa a entender quantas coisas estão interligadas, é fácil fazer um exercício que é o seguinte, que a Ericsson põe muito em vigor para a gente testar e para apresentar quando apresenta a empresa, que é, se você conseguiria imaginar, por exemplo, hoje o Brasil, tudo que a gente tem hoje, sem portos, por exemplo. Então, imagina o Brasil, ou as coisas no seu dia a dia, que você convive, que dependem, talvez, de uma coisa que é importada. Em geral, até a própria tecnologia que a gente implanta, antenas, dependendo quais antenas o cara vai instalar, a gente não produz no Brasil.
E aí você acaba trazendo. Talvez alguns de vocês chegaram a ouvir o termo recente da crise dos containers. Mas coisas simples mesmo, o trigo que a gente come no pão, ele acaba sendo importado. E aí a gente não consegue mais imaginar hoje o mundo sem a conexão que existe via os portos, essa conexão física de bens que a gente trafega. E aí vale, desde se a gente devolvesse os portos, talvez um raciocínio de como seria o mundo se não tivesse hoje rodovia, por exemplo, que é onde a gente consegue trafegar tanto a gente como pessoas para viajar para qualquer lugar, para ver a família, ou para ir para a faculdade, como alguns de vocês talvez não morem em Lavras. Mas, por exemplo, se a gente olhasse pelo aspecto de que você também trafega diversos bens, como, por exemplo, teve a greve dos caminhoneiros recentemente. E aí, olhando toda essa parte de rodovia, você também pode imaginar o contrário, pode imaginar aeroportos, quantos passageiros a gente não trafega via avião para a gente poder viajar, ou mesmo equipamentos que a gente tem que trafegar diretamente como avião para que você não perca talvez a validade do produto. Eletricidade por si só, recentemente eu perdi o meu prédio ficou sem energia, e interessante que você para a internet aqui, você consegue lidar, porque você usa talvez a tecnologia você usa o 4G para o celular, mas se acabar a energia, você não tem nada, né? Teu computador tem a bateria, vai acabar uma hora, o celular vai acabar uma hora, e você não consegue realmente imaginar a sua vida sem a energia elétrica que você tem no dia a dia. E aí talvez chegue uma outra infraestrutura que talvez a gente não olha tanto como essas de portos, de aeroportos, como essa tecnologia que está aqui. Dificilmente vocês vão reconhecer, eu só aprendi a reconhecer essa foto por causa da Ericsson, por trabalhar na empresa, mas isso aqui é uma foto de Estocolmo, que é a origem da Ericsson, uma empresa da Suécia, na época que a Ericsson estava implantando o que seria relativo às comunicações básicas de telefone. Isso aqui era como era para você ter, digamos, uma rede de telecomunicação numa cidade. E aí Estocolmo tinha essas torres, digamos, onde você ia ter vários fios que estavam passando, indo para cada casa. Para quem convive, assim, provavelmente o pai de vocês vai lembrar que tinha essa questão de comprar uma linha telefônica fixa, de você tinha esse cabo que saía da sua casa, ele ia como uma rede, basicamente, que a gente tem hoje de postes, até uma torre, onde você ia ter as conexões entre os cabos para que um cabo se conectasse com a entrada que vai para uma outra casa. E era assim que você conseguia fazer a comunicação entre as pessoas. E aí é interessante imaginar que isso era como ficava a cidade, basicamente fechado, o céu com vários cabos pretos passando, para que a gente pudesse ter a comunicação entre casas. E aí imagina o que seria hoje para ter a comunicação entre pessoas se a gente ainda tivesse essa tecnologia, essa infraestrutura por si só. E aí é aí que a Ericsson entra e põe, talvez, a Ericsson, mas como um conceito geral que talvez muita gente ouviu falar já do 5G, que a próxima infraestrutura que talvez a gente esteja falando, que vai ser a infraestrutura que vai ser importante da próxima década, é a infraestrutura de telecomunicação ainda muito mais. E aí, por que muito mais do que a gente já tem hoje? Já é importante para a gente hoje o 4G. Seja porque você usa para fazer streaming, como faz hoje, ou porque você usa para estar conectado, poder ligar de qualquer lugar, poder acessar o Instagram, fotos, mas porque o 5G já vai vir para um nível de tecnologia que você vai ter tamanha velocidade de trafegar dados que você vai conseguir trafegar, por exemplo, vídeos imersivos. E aí, o que trafegar um vídeo imersivo permite que você faça? Permite que você consiga sobrepor o digital com o real. Então, por exemplo, muita gente está ouvindo falar já de metaverso, mas é exatamente porque hoje a gente está chegando numa quantidade de infraestrutura de dados que a gente consegue fazer essa sobreposição por si só. E aí as pessoas vão conseguir sobrepor o digital, ou seja, você vai conseguir colocar talvez um óculos, e ao invés de olhar a palma do seu celular, você vai conseguir, de fato, na verdade, ver, por exemplo, no Pokémon GO, o Pokémon do seu lado. Ou você vai poder estar andando e jogar informações para você sobre a informação do que está andando na rua ali, sobre o que é aquele lugar. Então, ao invés de você olhar o Google Maps para ver o que é aquele local, na verdade, vão jogar para você essa informação na sua visão. Tem muito CEO até, que de uma maneira mais arrojada ou não, fala que em 5 anos talvez o celular suma. Então, talvez hoje o celular que a gente olha, e eu tenho um pouco essa sensação, quando eu olho, por exemplo, o celular que eu comprei faz 2 anos, de que o celular do ano que vem e o celular daqui 2, 3 anos não vai ser tão melhor. A única coisa que eu acho que realmente vai melhorar são essas conexões, que ele vai passar a usar o 5G, mas o futuro da comunicação, talvez a gente já veja uma transição que vai ser, na verdade, os óculos, onde você vai sobrepor, de fato, o seu mundo digital com o mundo real, que é o metaverso que todo mundo fala. E aí você vai ser sem quem você quiser, ou vai projetar
ser digitalmente quem você quer ser. Beleza? Então, é um pouco desse contexto. E aí, só para comparar por que a gente talvez vê isso numa cadeia muito exponencial, como um engenheiro de materiais, muitas vezes você se vê trabalhando muito mais futuramente com uma questão talvez automobilística, fazendo talvez a parte da chapa do carro, ou algum plástico que vai dentro de uma composição de um carro. E aí eu coloquei esse aqui como um slide, como um conceito interessante, de que talvez mesmo se você for fazer isso, e eu, quando estava prestando treino de 2, 3 anos atrás, como talvez vocês vão fazer daqui 1 ou 2 anos, eu quis candidatar para automobilísticas, e eu coloquei todas elas, basicamente Mercedes, Honda, coloquei Volkswagen também não, candidatei para tudo isso. E mesmo se eu tivesse conseguido, talvez eu não ia atuar como engenheiro de materiais, estando numa empresa onde esse contexto é muito mais forte do que é na Ericsson hoje, para mim, de uma certa maneira eu acabaria sendo trazido para dentro desse mundo, e vocês vão ser muito mais, talvez, do que eu, quando saírem formados, assim como ao longo da vida, vocês vão acabar sendo envolvidos com a questão digital. Então, tudo que a gente está fazendo como engenharia de materiais, talvez você saia ainda tendo que complementar a sua formação com esse mundo digital. E aí é interessante você olhar, por exemplo, para um carro, onde a gente produz o carro e toda a tecnologia ali associada à engenharia de materiais que a gente estuda, ela ainda é o grande compositor do carro. Hoje a gente olha o carro, e se a gente tivesse que imprimir os códigos de um software que está embarcado hoje num carro, a gente conseguiria, como ele põe aí no início de 1978, com 12 centímetros de quantidade de papel, e se a gente fosse olhar hoje e sobrepor todas essas folhas de impresso de software que tem embarcado, hoje teria que dar basicamente 1 quilômetro, que são alguns prédios de arranha-céu. Então é interessante pensar como, mesmo no dia a dia nosso de materiais, o futuro já molda que a gente vai ter um engenheiro de materiais que vai ter que se olhar também uma parte de análise de dados muito mais forte, e conviver também com coisas que a gente talvez não convivia quando estudou na faculdade, que é a questão de software por si só. E aí, olhando para essa parte industrial, eu falei da parte de um carro, do automobilístico, que faz mais sentido, mas para qualquer parte industrial. Hoje a gente olha a competitividade, quem são os maiores influenciadores de produtividade para crescimento de produtividade das pessoas, e se no passado quem fazia esse aumento de produtividade era primeiro carvão, depois a eletricidade, hoje já é a parte de comunicação. Então, é por meio da telecomunicação ou da agilidade com que a gente interage com dados, trafega dados, que a gente vai evoluindo produtividade do Brasil. E aí, evoluir produtividade muitas vezes é visto como perder empregos, mas países que são menos produtivos, ou que a pessoa que trabalha ali não consegue ser tão produtiva, acaba perdendo empregos. Teve recentemente casos onde o Brasil fechou, por exemplo, fechou um parque industrial, agora não lembro qual empresa, e foi para a Argentina, exatamente porque o argentino era visto como mais produtivo, apesar de um custo menor, além de um custo menor. Então, investir nisso tudo, ou ter o Brasil vendo isso tudo, tanto do ponto de vista de governo, tanto como você como profissional, vai ser muito importante, independente se sua área é engenharia de materiais ou não. E aí, só falar um pouco do 5G, talvez da Ericsson. A Ericsson entra como essa tecnologia, agora o 5G, infraestrutura, que vai permitir que você mude estratégia de empresa, mude inovação, mude a maneira como ela vai trabalhar no mercado. Mas vale essa questão, assim, o que ele tem de diferente? Eu já adiantei um pouco, mas para vocês e para todo mundo, a gente vai envolver dentro de uma empresa, para quem for trabalhar, por exemplo, numa planta industrial, diretamente a indústria 4.0, que é você conseguir conectar todos os equipamentos e você conseguir, de fato, ter eles coordenados e trafegando dados para que você entenda a produção diretamente da própria fábrica. Mas também vai conseguir ver pelo ponto de vista de logística. No Brasil é quase impossível você pensar, talvez, num cenário de ter todas as rodovias, né, com internet. A gente já tem dificuldade, muitas vezes, indo daqui e ali, de ter conexão, mas se um cenário onde, em alguns países já se discute isso, você tem todas as rodovias cobertas, você conseguiria ter carros autônomos, porque trafegando vídeos massivos, com software você consegue fazer com que o caminhão basicamente ele consiga trafegar, ir para qualquer lugar e evitar fazer qualquer acidente. Vocês já devem ter ouvido, em algum instante, talvez falar de carros autônomos, né, de não ter essa direção muito mais. A parte de mineração também, que é uma coisa que puxa muito engenheiro de materiais,
talvez você acabe interagindo, porque muitas das ações que o pessoal chama aqui de... a gente classifica esse mercado de mineração como critical mission, que é basicamente uma missão crítica de você ter que ir em determinadas minas e poder ter acidentes que poderiam matar pessoas, de basicamente você ter equipamentos que conectam a pessoa e você consegue saber se ela está bem ou não, como é que está a respiração dela, se ela está num ambiente que é salubre, insalubre para ela, ou se, por exemplo, tem em alguns ambientes mesmo que o cara conecte remotamente e consiga dirigir um caminhão num local onde possivelmente, poderia ocasionar algum tipo de acidente com morte. Então, até mesmo na mineração ou questões que a gente vai trabalhar, esse tráfego de informações, a maneira como eu consigo agora mudar toda a maneira como a gente trabalha, já entra nesse contexto, em contexto que a gente olhava como engenheiro, talvez num primeiro instante não via isso tão forte. Medicina e saúde, ao mesmo tempo que você pode ver uma pessoa insalubre, você poderia acompanhá-lo, saber se sua avó, por exemplo, que talvez já esteja com mais problemas de saúde, como é que ela está no dia a dia, por exemplo, ter equipamentos que simulam se ela caiu, se ela está bem, e aí você conseguir, digamos, integrar isso diretamente com o hospital, que em determinados sinais de vidas para algumas pessoas já poderia disparar uma ação. E isso tudo você consegue hoje já no 4G, muito mais depende do equipamento, mas no 5G você poderia fazer cirurgias remotamente. Então, tem equipamentos que você deixa lá na casa e o médico poderia operar a pessoa. E isso é importante no 5G porque é um conceito que a gente não tem tanto, mas deve ficar mais forte ao longo do tempo, é o conceito de latência, que é basicamente, se você está mexendo um bisturi, a imagem que o médico está vendo e ele está deslocando, digamos, aquele bisturi cortando uma coisa, se é a que está acontecendo real. Então, se ele para, se isso tem um delay numa rede, ele continuaria movendo e poderia cortar muito mais do que ele está numa cirurgia crítica. Mas dentro de um 5G, que você já consegue ter uma latência muito menor, você já conseguiria fazer isso de uma maneira quase em tempo real, de maneira que você não teria essa possibilidade de cortar coisas a mais do que você está vendo. Beleza? E aí, falando, então, que o 5G realmente é uma infraestrutura que vai vir, que talvez vocês vão conviver indiretamente com essa tecnologia que a Ericsson vende, seja como engenheiro de materiais, ou talvez até fora da engenharia de materiais, porque no mercado hoje em dia vai acabar tendo esses dois cenários. Pessoas que tanto vão ficar dentro da área de engenharia de materiais, outros que vão sair e vão trabalhar com conteúdos totalmente diferentes, como eu acabei fazendo. Fechado? E aí o potencial um pouco do Brasil, ele deve vir para os próximos anos. Ele fez, basicamente teve no fim do ano agora a regulamentação do que vai ser a tecnologia do 5G geral. E aí, tendo as operadoras agora, elas devem começar esses investimentos, e aí, lentamente, a gente vai começar a ver surgir softwares ou questões, como a própria Facebook mudou para a Meta agora, que já vão entrar dentro desse universo, e a gente vai ver essa mudança nos próximos tempos. E aí, a Ericsson, ela é uma empresa interessante dentro desse contexto, como comentário geral, pois vende essa tecnologia, e é interessante olhar a Ericsson como empresa, porque a Ericsson tem, no mundo, mais escritórios do que tem, digamos, embaixadas suecas. Então, é uma empresa que saiu da Suécia e entrou no mundo todo para participar em todos os, digamos, locais. E aí, o que tem na Ericsson e que setor que eu trabalho? Dentro desse primeiro setor que está aparecendo aqui, que é o Networks, é realmente a implantação dessas torres. Então, se você não está acostumado a olhar, eu era uma pessoa que não era acostumado a olhar, mas depois que eu acabei olhando e descobrindo que era aquilo que a minha empresa fazia, isso aqui é o que a gente chama de um site, e isso aqui é basicamente o que você deve ter em algum lugar, ou que você, quando estiver perdido, não tiver rede, você tenta procurar uma torre assim, que é basicamente essa torre aí que vai estar trafegando os dados de você, se não tiver no Wi-Fi, para que você se conecte na rede. Então, ela vende essa parte, e a minha área é que faz a implantação disso. E aí, dentro da minha área, envolve tanto os sistemas que a gente usa para gerenciar as metas, os dados que a gente tem de entrega e as etapas da implantação, quanto, por si só, a qualidade da instalação. Então, por exemplo, às vezes vocês já devem ter ouvido falar de análise de imagem para, talvez, um conteúdo de amostragem de uma linha de produção. A gente usa análise de imagem hoje para validar a qualidade de um relatório fotográfico de instalação, de inteligência artificial, por exemplo, se os cabos foram instalados corretamente, assim por diante. Então, muitos dos conceitos que vocês têm como engenheiro de materiais, quando vocês saírem, talvez, da engenharia de materiais por algum motivo, por motivos de quero um salário, não quero morrer passando fome, talvez você acabe aplicando dentro de um outro contexto. Olhar processos e qual o resultado lá na última ponta, mas talvez para um outro tipo de processo que não seja, digamos, um processo metalúrgico, um processo de tratamento térmico. E aí vende também a parte de serviços digitais, que é essa parte de como você gerencia, ter sistemas que gerenciam toda essa operação. E aí, por exemplo, também vende essa parte de Managed Service, que é a parte mais,
digamos, depois que uma rede está instalada, você também pode vender o serviço de lá da manutenção e vende essa parte de tecnologia, são alguns consultores com alguma outra parte para entrar dentro desse mercado de indústria 4.0, por exemplo. Né? Então, para quem quiser, talvez, um dia pensar em trabalhar na Ericsson, esses são os grandes setores que tem. E aí, falando um pouco da Ericsson no Brasil, a Ericsson, ela começou em 1891, é uma das empresas mais antigas, eu acho, do mundo. Ela tem 140 anos, interessante por esse aspecto, trabalhar numa empresa tão antiga. E coincidência, o Lars Magnus Ericsson, que foi o cara que fundou a empresa, ele mandou um telefone na época para ele trouxe, na verdade, para o Brasil, para ele conhecer o Dom Pedro II, que era um cara que gostava muito de tecnologia e tudo mais. E aí teve os primeiros escritórios comerciais que foram surgindo no Brasil, até que em 1955 ela implantou uma fábrica. E a fábrica, por um acaso, foi o motivo de que quando eu voltei da França, e a França era realmente um lugar que eu estudei muito forte para microeletrônica, a gente fazia muito estudo de plasma lá, que não era o contexto da UFSCar em geral, eu tentei vender isso na minha carta de motivação do porquê que eu queria entrar na Ericsson, porque eu achei que iria trabalhar talvez na fábrica, numa parte de soldagem de microeletrônicos, e por um acaso entrei, e o presidente, na época que fez a minha última entrevista, eu ia fazendo todas as entrevistas com os diretores, chegava na última, era com o presidente ele falou que achava que eu tinha um perfil para comercial, e aí foi para lá que eu fui, e acabei não saindo, mas a fábrica é uma fábrica muito legal. Quem entra em São José dos Campos ou já passou por São José dos Campos alguma hora vai ver lá um placar gigante assim, escrito da Ericsson, e ela já tem quase 65 anos, é talvez das fábricas mais modernas que tem, talvez no Brasil, porque a gente faz como um showroom de tudo que a gente vende para os clientes, mas também porque é uma das fábricas mais modernas da Ericsson hoje em dia. Acho que tem 3 no mundo, uma na China, nos Estados Unidos e o Brasil. Às vezes a gente não valoriza tanto o país que tem, mas a gente é muito forte também nesse lado. E aí, olhando hoje, para quem vier para São Paulo, quando você vem saindo da Marginal Tietê e vai entrar, se você for chegar na Barra Funda, você vai ver esse prédio aqui em algum instante. Esse prédio vai estar do lado, assim, na rodovia. Toda vez que eu chego em São Paulo, eu lembro dele. E aí ele está ali, basicamente, é um prédio que tem da Ericsson, os 3.000 colaboradores não ficam ali, mas pelo menos alguns andares é onde está a maior parte dos trabalhadores da parte comercial. E aí ele é nesse ambiente diferente, ele tem a parte onde você tem as bancadinhas, mas ele também tem essa parte aqui no meio, que é um ambiente para você poder trabalhar de maneira mais descontraída. Tem arquibancada, para você poder fazer apresentações para as pessoas, ou normalmente você faz palestra para os estagiários. Além disso, ela tem um centro de P&D, fica em Indaiatuba, e tem muitas patentes que saem de lá. Teve uma recente patente grande do 5G, de uma tecnologia do 5G que saiu de lá, e a fábrica, como eu disse, que fica em São José dos Campos, que é uma fábrica bem moderna do ponto de vista, e eu, como engenheiro de materiais, talvez deveria estar na fábrica, mas não estou, por um acaso estou como trabalhando numa área muito mais hoje de gestão. E aí um pouco desse potencial para o Brasil, que nos próximos anos deve vir muito forte agora, quase um aumento, se espera que simplesmente de instalar essa infraestrutura a gente já vai ter por si só um aumento de 2,4% no PIB do Brasil. Então, é um conceito que vem muito forte, deve vir mais forte, vocês entenderem, não o 5G em si, pelo ponto de vista de telecomunicações, mas o que, a partir do momento que a gente tem um 5G, vai ser provavelmente o Uber do 5G. Essa acho que é a questão que acho que todo mundo se questiona. O que vai ser o Uber que vai surgir do 5G? O que vai ser o Instagram que vai surgir do 5G? Beleza? E é isso. Em relação a Ericsson, vocês têm alguma dúvida ou não? Alguém quer fazer alguma questão? Ou esse conceito de transformação digital? Sim. Beleza, se não tiverem, eu vou só passar para a última parte. Eu deixei aqui como uma pequena mensagem. A mensagem inicial era essa questão da resiliência, né? E aí, tentando conectar de alguma maneira essas transições, mudança de rota, a própria transformação digital que vai fazer muitos de vocês mudarem de caminho várias vezes na vida, porque é uma mudança exponencial a cada instante. Fica aí a mensagem que eu queria deixar. Eu comecei a pergunta se era bom ser resiliente. E aí, talvez, muita gente, como eu falei, tatua isso, ou usa isso no dia a dia, eu sou uma pessoa resiliente. E como um conceito de engenharia de materiais, vale a gente, talvez, como engenheiro de materiais, propagar um conceito de que talvez não é tão bom ser resiliente. Talvez não é o ideal, ou se a gente tivesse que ter exportado uma palavra, eu, como engenheiro de materiais, gostaria de ter exportado outra de todo esse conhecimento que eu adquiri na faculdade. Quando você pesquisa, por exemplo, hoje, o resiliência, e vai no Google e faz uma simulação, hoje você tem no Google Trends lá uma maneira de você prever o que as pessoas estão pesquisando.
E a gente vê que lá em 2014, mais ou menos pelo gráfico ali, o termo resiliência começou a ser muito mais pesquisado e ele continua crescendo exponencial até hoje. Assim, ele começa a crescer linearmente, mas você vê que todo mundo começa a pesquisar muito mais, né, sobre o que é esse termo para usar. E resiliência, na verdade, talvez deveria ser comparado com outro termo que não é tão pesquisado e não é tão conhecido, que é a tenacidade. E aí, para preparar essa apresentação, fui lá de volta no Callister. Só faz sentido falar de Callister para quem é da engenharia de materiais, para quem não é da engenharia de materiais não vai lembrar nunca. Mas de que na definição lá do capítulo 6, isso eu lembrei que estava lá no capítulo 6, que resiliência é a capacidade de um material de absorver energia quando ele está deformado, não é só na partezinha da deformação elástica. E isso dá uma ideia de que quando você está na deformação elástica, de que você não vai mudar. E muita gente acha que isso é bom, porque, ou seja, eu sou uma pessoa resiliente que eu tomo pancada e não mudo. Eu tomo pancada e sou a mesma pessoa. E talvez não seja o conceito que a gente tem que ter, porque ao longo da vida eu quis ser jogador, por exemplo, de futebol, quis depois, achei que ia seguir uma vida, fui para uma faculdade, teve uma greve, por um acaso pensei em voltar para a faculdade que eu queria num primeiro instante. Nessa outra faculdade, acabei mudando de curso, na verdade, eu comecei como engenheiro de produção, fui para materiais. Eu lembro de ter entrado na época que era moda fazer engenharia, que estava naquela expansão de engenharia, o Brasil vai precisar de engenheiros. Achei que ia trabalhar em empresa, em determinado instante comecei a fazer pesquisa científica, adorei, e achei que ia virar professor, em determinado instante apareceu uma oportunidade de ir para um outro mercado, e cheguei a ser melhor aluno do meu curso, mas apaixonado pelo como estava, ganhei a bolsa, ganhei o curso em si, mas depois, em determinado instante, mudei, fui para uma outra área. E talvez mudar vai ser o que vai ser o dia a dia de vocês. Ter que se alterar e se adaptar a um novo meio, talvez vai ser o que vai ser a vida de vocês. E aí, nesse sentido, quando a gente olha o termo tenacidade ele tem a ver com toda a energia que eu estou absorvendo dentro do material, que ele vai absorvendo de maneira como ele vai movimentando as discordâncias, ou de outras maneiras, mas ele vai dentro desse conceito, ele vai até quando você consegue mudar sem quebrar. E aí uma pessoa que é tenaz é uma pessoa que vai conseguir absorver muita energia, vai absorver, digamos, digamos assim, se deformar e vai mudar muitas vezes antes de quebrar. E nesse sentido, quando a gente olha a curva, né, ela tem essa diminuição, mas como engenheiro de materiais, vocês sabem que você tem que corrigir isso pela dimensão do material que está mudando, e quando a gente olha o material, ele sempre vai endurecendo, de que talvez a gente tenha que mudar em determinados instantes, porque a vida vai dar essas pancadas, vai fazer a gente ter que ir para um outro sentido, e no instante que a gente for nesse sentido, talvez a gente fique mais forte, talvez a gente endureça. E talvez o conceito de resiliência, que é uma coisa de tomar pancada e voltar para o mesmo lugar, não seja bom. Talvez a gente tenha que tomar essa pancada e mudar para o outro lado. E aí, sim, talvez a gente vai melhorar ou vai crescer profissionalmente. Então, talvez, dentro da minha breve história, que mudou pouco, mas dentro do meu contexto, para mim, mudou bastante várias vezes, como a mensagem que eu deixo para vocês é que talvez vocês tenham que valorizar, talvez, mais resiliência, não tanto, e se você vê alguém falando de resiliência, fala, pô, tenacidade é um conceito muito mais legal de engenharia de materiais, e aí, às vezes a gente vai ter que mudar, vai ter que endurecer, e aí fica como a última mensagem que eu deixo para vocês. E aí, 3 pequenas lições para quem vai fazer todo esse caminho que eu fiz, futuramente, daqui a pouco. E aí, que eu gostaria de ter deixado para mim quando eu estava na faculdade, que, assim, aprenda a aprender, assim, independente de onde você for, o curso de engenharia de materiais, ele te preparou provavelmente a entender coisas que são muito complexas. E aí, ter que entender coisas complexas em um outro contexto, você vai trazer sempre essas coisas que você trouxe para aquilo. E mesmo que você não use no seu dia a dia metalurgia, você vai, talvez, usar um conceito de metalurgia para explicar um outro problema. E isso acontece muito para mim. E aí, olhando depois a questão de aprender a ouvir, assim, ao mesmo tempo que você tem muito conhecimento que você vai estar buscando, as pessoas que estão do seu lado vão ter opiniões diferentes e ainda vão ter outras coisas para te ensinar. E aí, talvez seja um momento onde tem essa música, né, que acho que é a lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto, de que ao mesmo tempo que você passa coisas para as outras pessoas também vão jogar coisas para você. E aí é onde o momento que você também cresce de uma outra maneira, que não é simplesmente lendo um livro, mas conhecendo as outras pessoas. E a última coisa, assim, no final das contas, o PDCA talvez é um conceito que aqui você faz quando está fazendo qualidade, você vai mais usar. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, eu cheguei a dar aula de matemática para os aprendizes da Ericsson, e eu fiz uma dinâmica uma vez com eles, de que você pega uma bisnaguinha e põe em cima de um macarrão, e fala para eles assim, ó, quem conseguir colocar a bisnaga mais alta em cima desses macarrões vai ganhar, aí você dá qualquer coisa. E aí,
quando a molecada vai fazer essa brincadeira, é engraçado porque todo mundo fica lá tentando ser engenheiro, colocar o macarrão de N maneiras, pirâmide, quadrado, sei lá. E aí, no final das contas, o macarrão não aguenta a bisnaga e ele vai quebrar. Só que você só sabe isso no instante que você coloca ele. E aí, aqueles macarrões que você colocou, ele quebra. E aí, quando você coloca de novo, aí ele fica fixo. Então, quando você dá 3 minutos para a pessoa, o pessoal passa 2,5 tentando fazer aquilo, planejar, e na hora que vai pôr em prática, quebra. E aí, quando ele não tem mais tempo de conseguir colocar em alto, ele perde. E é interessante que se você faz essa mesma dinâmica com o executivo, que vai tentar fazer essa mesma coisa, planejar como é que eu vou pôr, e você dá para uma criança, a criança, no primeiro instante que ela pega, ela pum, quebra. Aí, no instante que ela quebra de novo, ela põe em cima e fica. E ela ganha de um executivo. Porque, talvez como criança, a gente não pensa tanto nesse planejamento, mas tenta planejar e já põe em prática. E é no instante que você for pôr em prática a sua carreira, que você for pôr em prática tudo que você for tentar em um processo seletivo, numa empresa, que às vezes a gente acha que guarda muito para si o conceito, e na verdade, se a gente expor, é que a gente vai começar a se expor aos erros, e cada tapa na cara, cada coisa que você vai mudando, você vai se tornando mais tenaz, e é ali que você vai chegar nos resultados que você precisa, como seja qual profissão que você for fazer. Então, essas são as mensagens que eu deixo como uma coisa para a gente entrar em discussão aqui, e era a apresentação que eu gostaria de fazer para vocês hoje, um pouco pensando que eu, Vitor, na faculdade, talvez gostaria de ter ouvido em uma discussão dessas. Beleza? Acho que é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Vitor, pela sua conversa com a gente. Certamente é algo que foi... se tem alguém que teve uma trajetória bastante interessante aqui, foi a sua. De todo mundo que apresentou até agora, foram várias mudanças, né? Então, como você mesmo falou, você teve a capacidade de se adaptar. E, realmente, a gente não pode achar que tudo aquilo que não deu certo de primeira acabou, não. Às vezes, como foi na tua trajetória também, o que não... A segunda ou a terceira opção acabou dando até mais certo daquilo que você imaginava de primeira. Então, é uma trajetória bastante interessante e todo mundo precisa ter no mínimo, essa ideia na cabeça de que é preciso se adaptar, é preciso não achar que, meu Deus, não deu certo, acabou e não tem mais o que fazer. Obrigadão, Leonardo. Obrigadão pela oportunidade de apresentar para o pessoal. E aí fica para quem quiser bater um papo qualquer dia, de estar fazendo da vida. Eu já fiz isso, faço isso ainda com as pessoas que me orientam na minha carreira, e compartilho mesmo. Às vezes tem uma pessoa que está de fora, que passou por alguma coisa e quiser conversar, sintam-se livres para conversar comigo também. Quem quiser me procurar no LinkedIn, mandar mensagem, fica a oportunidade, quiser, como outra pessoa que viveu algumas coisas nesse sentido. Tá certo. Aqui o pessoal interagindo pelo chat, parabenizando pela apresentação. Eu reforço aqui o que o pessoal tem comentado. Realmente foi uma palestra bastante elucidativa para o pessoal. E deixa eu te perguntar, Vitor, já que a gente está comentando, você comentou aí que a Ericsson também está trabalhando nessa implantação do 5G, como que você vê essa implantação no Brasil? É algo que você tem estado a parte, né, na onde você trabalha dentro da empresa, ou você não tem estado tão diretamente ligado à questão de legislação que tem ocorrido? Alguns falam de maneira lenta, outros falam que é assim mesmo. Você tem acompanhado isso? É engraçado que eu entrei na Ericsson em 2019. E em 2019, quando eu entrei, o pessoal já falava que o leilão seria em 2019. Então, quando você olha essa discussão, realmente o pessoal sente esse atraso, ele sente que demorou mais em relação ao que tinha para acontecer. Mas, na época de 2019, realmente outros países também não tinham isso. Então, talvez o Brasil, numa postura que talvez tenha essa parte, digamos assim, o Brasil é um pouco um país mais burocrático que os outros países. O Brasil tem uma questão, se ele ia entrar num modelo mais moderno, que é simplesmente eu vendo, digamos, digamos, a frequência, a faixa de frequência para o pessoal usar, ou se eu faço o contrário, como em outros países que o pessoal faz, que é assim, a empresa que apresenta um plano de investimentos muito maior, ela é a empresa que, de fato, vai ganhar lá a faixa de frequência que é melhor para ela aplicar. Então, o Brasil entrou muito em discussões muito burocráticas, que foram muito técnicas por muito tempo, que tipo de rádio. Então, talvez era uma questão que o Brasil, num primeiro instante, talvez
precisava esperar para ver o que os outros países estariam fazendo, como a Coreia e Estados Unidos que vieram antes, como também pela questão própria de ser uma coisa muito burocrática. E aí, hoje, tendo feito essa questão do 5G, já tendo, digamos, tido o leilão, hoje o Brasil está numa posição que talvez não tanto comercial, mas olhando na onde eu estou, que é uma coisa meio o ovo ou a galinha, que vem antes, que no primeiro instante a gente não tem ainda uma rede de 5G, porque também não tem dispositivo de 5G que está adaptado para isso, não tem tanto caso de uso, então o pessoal ficou olhando, digamos assim, vou implantar ou não vou? E aí, tanto que a gente está começando a fazer as implantações, no final das implantações, em geral, com o 4G, você testa, você faz uma ligação no site e ele verifica se os setores foram instalados corretamente. E aí, hoje, você não consegue fazer isso no 5G, porque, na verdade, não tem um dispositivo fácil para você dar para técnico de campo ir lá e fazer esse teste. Então, o Brasil está nesse estado, nesse instante. Está o ovo ou a galinha antes. Eu não sei se compra um celular de 5G, porque talvez tenha ou não 5G, ou não instalo também o 5G, porque não tem tanta gente usando. E aí, agora, deve começar a vir. Quem está nas grandes cidades vai perceber isso antes. São Paulo vai ter... São Paulo, interessantemente, vai ter primeiro numa Avenida Paulista da vida, depois vai para uma Faria Lima, depois vai chegar, digamos assim, em São Paulo por si só, nas regiões grandes, e aí as outras cidades vão fazer o mesmo. Se não me engano, o 4G demorou 2 a 3 anos para chegar no interior mesmo, e aí vai ser o estado que a gente está. Mas essas grandes cidades têm muito mais chance de ter, digamos, empresas de inovação tecnológica, assim como os Estados Unidos tem muito mais chance hoje de ter as futuras empresas, o futuro Uber da vida, o futuro Instagram da vida surgiu nos Estados Unidos não é à toa, mas é porque a tecnologia veio antes lá e as pessoas estão vivendo há mais tempo lá. Então, no Brasil, a gente começar a correr agora atrás, vai ter muito desenvolvimento que vai vir, mas talvez a gente já saiu um pouco atrás, né, realmente, pela própria demora que teve no Brasil, para ter as grandes empresas aqui dentro do Brasil e aí lucrar com elas. Isso a gente está relativamente atrasado. Entendi. Bom, Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui. Fica o convite para, se por um acaso numa viagem aí passar pelo sul de Minas, a conhecer aqui a UFLA, as nossas instalações, você está mais convidado. Beleza, obrigadão, Leonardo. Obrigadão, pessoal que assistiu aí e aguentou tudo que eu tinha para falar. Gente, eu vou então encerrar aqui a nossa gravação para depois disponibilizar o vídeo no YouTube para as pessoas que não tiveram oportunidade. Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a palestra da UMA, da Rafaela Carioli. Até mais, pessoal. Tchau.